Amém, amados irmãos? Chegamos à mensagem número 12 do Desfrute do livro de Apocalipse. Já foram 12 mensagens. Nós estamos no capítulo 1 ainda, e o tema dessa mensagem de hoje é não temas, não temas, não temas. É o que o Senhor falou para João, é o que o Senhor quer falar para cada um de nós. Não temas, tá bom? E nós estamos no capítulo 1, versículo 17. Vocês se recordam que esse trecho de Apocalipse nós estamos desfrutando é o trecho em que é a primeira visão que João teve, foi a primeira visão que João teve, que é a visão que ele viu Cristo glorioso, que começa no versículo 9 e até o versículo 20. E não só o Cristo glorioso, mas principalmente o Cristo glorioso, mas também, junto com o Cristo glorioso, ele também viu as igrejas, né? As igrejas locais em cada uma das cidades. Ou seja, ele viu o Cristo e o candelabro. Cada igreja é um candelabro. Então, no versículo 11, fala assim. Vamos para o versículo 10, né? Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: Que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E aí, versículo 12, continua: Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro. Então, esses 7 candeeiros, candeeiros é a mesma palavra para candelabro, tá? Eu até prefiro usar a palavra candelabro, né? Mas é a mesma coisa. Então, vi 7 candelabros de ouro. Então, quando João viu, olhou para trás, ele viu para ver quem falava com ele. A primeira visão que ele teve, na verdade, não foi do Cristo glorioso. A primeira visão que ele teve foi das igrejas gloriosas. Ele viu cada uma das 7 igrejas como candelabros. Como é que você sabe, irmão Gustavo, que o versículo 11, quando fala dessas 7 igrejas, são necessariamente os 7 candelabros que falam no versículo 12? Por dois motivos, amado irmão e irmã. O primeiro é que é a sequência dos versículos. Então, ele ouve alguém falando para ele para escrever, mandar para 7 igrejas, e aí, logo em seguida, quando ele volta, ele vê 7 candelabros. Mas, se você não tem dúvida, o segundo motivo é a própria explicação do Senhor. O próprio Senhor explicou no versículo 20. Lê lá, Apocalipse 1, 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, o próprio Senhor explicou que esses 7 candelabros são as próprias 7 igrejas. Mas a primeira visão que João viu, que eu quero ressaltar para os irmãos, não foi do Cristo glorioso, sim das igrejas gloriosas. Por que você diz, irmão Gustavo, igrejas gloriosas? Irmão, é muito simples. Porque quando João olhou, ele não viu os problemas das 7 igrejas. Cada uma das 7 igrejas, necessariamente, tinha algum tipo de problema, né? Mas por que você diz necessariamente, irmão Gustavo? A igreja em Filadélfia, por exemplo, a carta para a igreja de Filadélfia, não houve nenhuma repreensão a ela. Só houve elogios. A igreja de Esmirna também não houve nenhuma repreensão. Não houve elogios, mas não houve repreensão. Então, como é que você diz que as 7 igrejas tinham problemas? Ora, o Senhor não falou na igreja de Filadélfia sobre problemas, mas é óbvio que tinham. Você acha que a igreja não tinha problemas? Você acha que só porque a igreja foi uma igreja elogiada, ela não tinha nenhum problema? Claro que não, né, irmãos? Nossa, a igreja é constituída de homens. Na carta à igreja em Filadélfia não tem descrito nenhum problema, mas não quer dizer que ela não tenha problema, óbvio. E assim também a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna não foi repreendida nem elogiada, mas é óbvio que tinha problemas, né? Mas a questão é que João não viu os problemas. O que João viu foi, e não viu defeito nenhum, o que ele viu foi 7 candelabros gloriosos brilhando de ouro. Imagina a visão de você ver um candelabro de ouro brilhando, perfeito, cheio de luz, iluminando as trevas na escuridão. Imagina você olhar, e quando você olha e você vê isso aqui, ó, algo brilhante.
algo sem defeito, algo glorioso, um candelabro. Então, essa é a primeira visão que João teve. Ele viu as igrejas gloriosas. Depois que ele viu o Senhor andando no meio, o Cristo glorioso andando no meio dessas igrejas gloriosas. Na nossa experiência, se você parar para pensar, quando eu digo essas coisas, irmãos, é porque eu quero levar vocês a ganhar, a desfrutarem. Porque a Bíblia, sempre a Bíblia ela tem um significado, ela nunca joga uma informação que não tenha uma importância clara. Então, por exemplo, se você observar bem, amado irmão e amada irmã, na nossa experiência, a primeira coisa que nós vimos foi Cristo, quando nós cremos no Senhor, não é? E depois de Cristo é que nós vimos a igreja, não é verdade? Essa não foi a nossa experiência? Nós vimos primeiro Cristo e depois a igreja? Na verdade, aqui João foi o oposto. Primeiro ele viu a igreja, depois ele viu Cristo, tá? E o que tem de importância para nós hoje esse entendimento? É porque João ele já estava maduro espiritualmente. Aqui é um João em Apocalipse, é um João com 90 anos de idade, é um João que já passou por muitas experiências com o Senhor. Quando nós somos novos na fé, claro que a primeira coisa que nós vimos é Cristo, depois a igreja. Essa realmente é a sequência possível. Mas depois, e lógica, e possível. Ninguém consegue ver a igreja sem ver Cristo primeiro. Assim como foi a experiência com Pedro, em Mateus 16. Primeiro, ele viu quem era Cristo. Ele viu que Cristo era o Filho do Deus vivo. E o Senhor disse para ele assim: Bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. E logo em seguida de Pedro ter visto que que Jesus é o Cristo, o ungido de Deus, o Filho do Deus vivo, é que o próprio Senhor revelou para ele a igreja. E falou assim: e eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. E aí, logo em seguida, Pedro viu a igreja. Foi a primeira vez que aparece a palavra igreja em toda a Bíblia. Em Mateus 16, quando o Senhor revelou isso para Pedro. Então, primeiro se vê Cristo, depois se vê a igreja. Mas por que João aqui foi oposto? Porque João já estava maduro. Isso quer dizer, irmão, que quando chega um ponto na nossa vida cristã, lá na frente, quando nós crescemos, Senhor, estamos maduros, nós começamos a ver a importância da igreja. Que a igreja ela é tão gloriosa, tão importante, que às vezes nós vemos primeiro a igreja do que Cristo, lá na nossa maturidade espiritual, que eu estou me referindo. Não quando nós cremos no início, mas quando nós estamos lá na frente, à medida que nós vamos vivendo espiritualmente a vida cristã, nós vamos vendo a importância que a igreja e Cristo tem. E aí a visão, ali, Apocalipse, para João, pelo menos, foi o candelabro e depois o Cristo glorioso. Porque é o candelabro que vai sustentar esse Cristo glorioso. E também o Cristo glorioso está no meio dos candelabros. Eu espero que vocês tenham entendido isso. E aqui, João, ele viu o Cristo glorioso, maravilhoso. Daí para frente ele vai descrever esse Cristo glorioso. Nós já vimos vários aspectos aqui, eu não vou voltar a todos os outros aspectos, porque também não é o motivo dessa reunião. Mas eu quero tocar num ponto aqui. Eu te pergunto, essa é a primeira vez que João viu o Cristo glorioso? O que você acha? Sim ou não? Essa é a primeira vez que João viu o Cristo dessa maneira gloriosa, tremenda, com o rosto resplandecente como o sol na sua força? Se você olhar lá no versículo 16, finalzinho fala, o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Essa foi a primeira vez que João viu Cristo dessa maneira gloriosa, tremenda? O que você acha? É a primeira vez? Vou te dizer que não. Essa é a segunda vez. Então, quando foi que João viu a primeira vez esse Cristo glorioso? Foi quando João ainda era um jovem. Quando João ainda era jovem fisicamente. E ainda era um jovem espiritualmente. Quando João ainda era bem novo na fé. Quando foi isso? Foi no Monte da Transfiguração, em Mateus 17. Mateus 17, o Senhor pegou Pedro, Tiago e João. Vamos ler rapidinho lá? Vamos voltar lá rapidinho? Deixa sua fitinha aí em Apocalipse 1, tá? Nós já estamos voltando para Apocalipse 1. Nós temos muita coisa para desfrutar hoje, viu? Espero que vocês estejam encorajados, animados, né? Entusiasmados por estar em Deus. Então, Mateus 17 fala assim, versículo 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João. Olha o João aí.
e os levou em particular a um alto monte. Por que um alto monte? Porque essa visão do Cristo glorioso só é possível se nós estivermos em algo elevado, no Espírito. Assim também, como João estava em Espírito em Apocalipse, no capítulo 1, é que ele viu a visão do Cristo glorioso. E também, somente no Espírito em Apocalipse, como João estava, é que você pode ver a igreja como um candelabro. Caso contrário, você só vai ver os defeitos da igreja. Você vai ver a igreja cheia de problemas, mas quando nós olhamos estamos no Espírito, a gente consegue ver algo diferente. A igreja como um candelabro brilhando, não é? E aí isso nos encoraja, irmão e irmã. Não fique desencorajado, né? Não olhe a pequena quantidade de número de pessoas, não olhe a situação exterior, olhe pela ótica do Espírito. Quando nós estamos no Espírito, a igreja ela é um candelabro maravilhoso de ouro, glorioso, né? Mas vamos continuar. Versículo 2: E foi transfigurado diante deles. O que aconteceu? O seu rosto resplandecia como o sol. Aí, mesma coisa no Apocalipse. Percebeu? Lá em Apocalipse 1, fala assim, que João, quando viu o Senhor, o seu rosto brilhava como o sol na sua força. E aqui, em Mateus 17, versículo 2, fala, e foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Essa foi a primeira vez que João viu o Cristo glorioso. E é algo impactante. E versículo 3: e eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo os discípulos, caíram de bruços, tomados de grande medo. Vê se não é essa experiência, a mesma experiência que João teve em Apocalipse capítulo 1. Quando ele viu o Cristo glorioso, ele caiu como morto aos pés do Senhor. Daqui a pouco nós vamos ler lá, tá? E aí, continua, ouvindo, 7, aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo, irmão, presta atenção nisso, tocou-lhe Jesus, o Senhor falou, botou a sua mão. É claro que aqui não fala qual foi a mão, se foi a direita ou a esquerda, mas nós sabemos e cremos que sabemos qual foi a mão. Foi a mão direita, é a mão do poder, é a mão que sustenta, é a mão que segura, é a mão que abençoa. E falou assim, é a mão que escolhe, a mão que faz a escolha. Fala assim, aproximou-se dele Jesus, dizendo, ou seja, onde eles caíram foi próximo do Senhor. Aqui não fala que caiu aos pés do Senhor, mas certamente não foi longe, porque só estava próximo, bem próximozinho, né? Aproximou-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo, erguei-vos e não temais. Por que você continua no chão? É a hora de ficar de pé e não tema. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram senão Jesus. Amém? Irmão, quando o Senhor nos toca, depois de ver o Cristo glorioso, maravilhoso, eu falei na semana passada para vocês, quem vê o Cristo glorioso nunca fica de pé. Nunca. Sempre cai ao chão como um morto, reconhecendo que nada somos, nada podemos, não temos força nenhuma, não somos ninguém. Quer dizer, não somos alguém, somos ninguém, somos menos do que nada, nós não temos nada de bom em nós mesmos, nossa justiça são trapos de imundícia, e, na verdade, segundo Isaías, somos menos do que nada. Parece até difícil alguém dizer que é menos que nada, nada já é nada, né? Mas lá em Isaías fala assim: menos do que nada sois vós, vermezinho de Jacó. Ninguém que fica diante do Cristo glorioso para de pé, irmão. Ninguém. Todo mundo cai aos seus pés. Mas nessa hora que você parece estar morto, de bruço, com o rosto no chão, é a hora, exatamente nessa hora, quando parece que tudo acabou. Parece que aquele crente já era, foi aniquilado pela luz poderosa do Senhor. Quando ele pensa que aquele crente já não consegue nem se levantar mais. Ele foi tão humilhado na presença do Senhor, foi tão esmagado pela força poderosa da luz do Senhor, que você pensa que aquele crente nunca mais vai levantar. É a hora que ele sente uma mão tocando nele pelas costas e transmitindo vida de ressurreição. Isso é o Cristo glorioso. Por que você diz, irmão Gustavo, vida de ressurreição? Porque o Senhor, quando fala Cristo glorioso, quer dizer que o Senhor só foi glorificado na sua ressurreição.
Vocês se lembram lá de João capítulo 7, que quando eu li semana passada para vocês, que diz que o Senhor falou que quem crer nele do seu interior fluirão rios de água viva, e aí a continuação do versículo diz o seguinte: e isto Cristo dizia isso em relação ao Espírito, porque Cristo ainda não havia sido glorificado, que haviam de receber os que nele crescem. Ora, quando foi que nós recebemos o Espírito, nós o que cremos no Senhor? Quando foi que nós recebemos o Espírito? Lá fala que quem beber do Senhor, do seu interior, foi o rio de água viva. Aí falava assim, nisso, dizia com respeito ao Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Senhor não havia ainda sido glorificado. E outras palavras, isso parece complexo, mas é muito simples. O que quer dizer é o seguinte: nós recebemos o Espírito do Senhor quando o Senhor ressuscitou. Quando ele ressuscitou, ele apareceu para os discípulos em portas fechadas e falou assim: recebei o Espírito Santo, soprou sobre eles. Então, ou seja, lá em João 7 falou que diz respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem. E nós recebemos quando o Senhor ressuscitou. Mas lá em João 7 fala que havia de receber os que nele crescem, porque Cristo ainda não havia sido glorificado. Em outras palavras, se nós recebemos o Espírito na ressurreição, mas lá em João 7 fala que receberíamos quando Cristo fosse glorificado, subentende claramente que a ressurreição é a glorificação do Senhor. Eu estou falando isso, irmão, mas a Bíblia é muito clara sobre isso, tá? Eu estou falando isso aí, é só para vocês entenderem na lógica. Mas a Bíblia tem 1000 versículos que mostram isso. Então, a glorificação do Senhor é a sua ressurreição. É a sua ressurreição. Então, quando nós vemos o Cristo glorioso, quando ele toca em nós, é o Cristo glorioso, é o Cristo ressurreto. Então, quando ele toca em nós, é porque nós estamos mortos, caídos no chão, destruídos. E ele vem, bota a mão em nós, e quando ele toca em nós, eu falei para vocês na reunião de Daniel, não sei se você se recorda, que aconteceu com Daniel capítulo 10. Daniel também viu o Cristo glorioso. Quando o Senhor toca em nós, o toque quer dizer que há uma transmissão de algo. Deus, quando toca no homem, ele transmite algo para o homem. O toque é muito poderoso, irmãos. Se fisicamente acontece isso, fisicamente acontece isso. Quando eu toco em alguém que eu amo, eu recebo tanto amor pelo toque. Quando minha mãe ou meu pai faziam um carinho em mim, quanto amor recebia. Mas amor pode ser recebido quando minha mãe me beijava, quanto amor eu recebia. Quando a minha esposa me beija, quanto amor eu recebo. Quando ela me pega na minha mão, quanto amor eu recebo. Quando eu coloco a mão do João Felipe, quanto amor ele recebe. O amor é algo abstrato. Amor você não pode quantificar. Ah, me dá 1 litro de amor, me dá meio quilo de amor, por favor. Amor só é possível sentindo por meio de ações, mas esse ação é por meio do toque. Eu estou mostrando para vocês que quando há um toque, há uma transmissão. Isso acontece fisicamente, espiritualmente muito mais. Eu falei só de físico, vou falar de espiritualmente. Vocês se lembram daquela mulher que tinha uma hemorragia por 12 anos e que ela veio por trás do Senhor e tocou nas suas vestes? Quando ela tocou nas suas vestes, imediatamente a hemorragia foi embora. E o Senhor disse: opa, alguém me tocou. Aí o discípulo falou assim: peraí, Senhor, como assim a gente tocou? Tem uma multidão te espremendo aí. Ele falou assim: não, mas alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Quando há um toque, há uma transmissão de poder. E é por isso que Paulo, quando chega, agora vocês podem entender melhor, entendeu? Como é algo isso é sério, sabe? É por isso que quando Paulo chega, é um exemplo físico ainda. Eu falei do espiritual agora da mulher que tinha um fluxo sanguíneo. Mas é por isso que quando Paulo chega, lá em 1 Coríntios, capítulo 7, ele fala assim, ó. Quer ver? Versículo 7, capítulo 7, versículo 1. Quanto a mim que escreveste, é bom que o homem não toque em mulher. Por que não toque em mulher? O que você acha que acontece quando o homem toca numa mulher? Pensa bem. Algo acontece, não é? Há um estímulo, não é verdade? Um toque produz tanta coisa.
tanta coisa, não é? O Senhor, irmãos, o Senhor, tem uma passagem no Novo Testamento, que eu não vou nem ler para vocês, que o Senhor expulsou demônios com um dedo só. O Senhor não precisava nem a mão inteira para expulsar demônios, bastava um dedo. Eu quero dizer para os irmãos com isso que quando Cristo glorioso toca em alguém que está morto a seus pés, ele transmite para aquela pessoa morta vida de ressurreição. Quando o Senhor chegou aqui na transfiguração, em Mateus 17, versículo 7, tocou-lhes Jesus, dizendo: erguei-vos e não temais. Pensa bem, o Senhor podia muito bem não tocar, podia só falar, podia aproximar dele e falar assim: erguei-vos e não temais. Pronto! O Senhor também na sua boca transmite vida. Ele poderia também levantar só na palavra. Quantas pessoas o Senhor curou só com a palavra também? Mas o Cristo glorioso, ele faz questão de tocar. Ele vem e toca, tocou-lhe Jesus ergueiro, dizendo: erguei-vos e não temam. Irmão, a vida de ressurreição ela é tão poderosa que ela tira todo temor e medo que há no nosso coração. Sabe por quê? Porque a vida de ressurreição é a vida que venceu a morte. É a vida que venceu o Hades. Que o Hades tenta prender todo mundo que chega lá, mas o Hades é o lugar dos mortos, você sabe, né? Mas a vida de ressurreição, Cristo ressurreto, o Senhor foi até o Hades, mas eles venceram, eles saíram do Hades. O Hades, todo mundo que entra no Hades não sai, mas o Senhor entrou e saiu. Ele venceu a morte, ele venceu o Hades, e ele está vivo. A vida de ressurreição é tão poderosa que ela dá uma vida eterna para nós, uma vida indestrutível. Se você tivesse uma vida de ressurreição indestrutível, você teria medo de alguma coisa? Você teria medo de passar fome? Você teria medo de passar sede? Você teria medo de doença alguma? Teria medo de bala, de qualquer coisa, de espada, de qualquer coisa, de bomba? Não, irmão, a vida de ressurreição, nada pode tragá-la ou destruí-la. Ela é indestrutível. E essa vida de ressurreição que o Cristo glorioso transmite para aqueles que estão aos seus pés. Irmão, isso é maravilhoso. Por isso, tira todo o nosso medo. E é essa vida que nos coloca de pé. Mas, quando eles terminaram de olhar, versículo 8, Mateus 17, fala: então eles levantando os olhos, a ninguém vira senão Jesus. Irmão, depois que alguém passa pela vida de ressurreição, pelo toque do Cristo glorioso, ele não vê mais nada a não ser Jesus. Ele não vê mais as dificuldades, ele não vê mais os temores, ele não vê mais nenhum outro homem nessa terra, por melhor que seja. Pode ser um Elias, pode ser um Moisés, pode ser quem for, pode ser o maior servo de Deus. Ele não vê nenhum, ele pode ser Paulo, pode ser Pedro, pode ser o Otmini, o Lee, Dong Yuan, quem for. Ele não vê mais ninguém, ele só vê Jesus. Ninguém está no mesmo nível do Senhor. Ninguém. Ele só consegue ver o Cristo glorioso. Antes da ressurreição, antes de ver o Cristo glorioso, você consegue ainda ver Moisés e Elias ainda. Vê a lei, vê os profetas. Ah, profeta, o profeta tal, o profeta tal, o profeta, temos um profeta. Irmão, você pode ver quem você for, mas depois da ressurreição, você só vê, depois desse toque do Cristo glorioso, você só vê Jesus. E só ele você vai ouvir. A ele ouvir. Mas essa foi a experiência, presta bem atenção, essa foi a experiência de João quando ele era um jovenzinho ainda. Foi no início da vida cristã dele, quando ele começou a seguir o Senhor, no ministério terreno do Senhor. Mas o mesmo João maravilhoso, o mesmo João que é tremendo, né? Esse João tem tanto para nos ensinar, né? O João tem tantas lições para nos ensinar nesse sentido, né? Tremendo, eu digo assim, dessa experiência maravilhosa de João para nós, né? Esse mesmo João, ele também teve a experiência de ver de novo que escolheu o privilégio quando era já um velhinho, de 90 anos de idade.
De novo o Senhor aparece para ele. Vamos voltar para Apocalipse. Quando que aparece para ele? Lá em Apocalipse capítulo 1. Aqui, a circunstância é outra, um pouco diferente. A circunstância que João estava, né? Lá, em Mateus 17, João era um jovenzinho começando a seguir o Senhor. Estava ali no Monte da Transfiguração. Ali, João não tinha visto problema nenhum na vida cristã dele ainda. João nem imaginava as dificuldades que ele ia ter que viver na sua vida cristã, as perseguições que ele ia passar pelo Império Romano, que o Império Romano ia perseguir ele, e quantos dos servos de Deus serão martirizados por amor ao Senhor, por não negar o nome do Senhor. João não imaginava tudo que ia acontecer na vida dele. João não tinha nem noção do que ia acontecer na vida cristã dele. Ali, em teoria, parecia tudo maravilhoso demais. Parece que ali não haveria problemas nunca mais. Mas depois disso, João passou por tantas dificuldades na sua vida cristã, por tantas coisas, por tantas lições. E aí, quando João chega, o João velhinho de 90 anos de idade, quando ele menos imagina, com circunstância muito diferente, agora o João estava preso numa ilha, exilada, uma ilha que era uma ilha prisão, por causa da perseguição, por causa do sofrimento, por causa do reino. João havia, segundo a história da igreja, havia tentado, havia quase sido morto, jogado num caldeirão de óleo quente, e Deus milagrosamente salvou ele. E aí, como o imperador na época, Domiciliano, né, não conseguiu matá-lo, então ele isolou ele numa ilha. Quanta dificuldade! E você pensa que na época, quando está velhinho, João esqueceu do Cristo glorioso? Quem sabe? Mas o próprio Senhor nunca esqueceu dele. O Senhor apareceu para ele de novo, no final da vida dele, para dizer assim: João, eu vou te dar uma visão do Cristo glorioso novamente. Pô, isso é tremendo. Isso eu vou aplicar para a nossa experiência. Quando a gente crê no Senhor, a gente vê o Senhor de uma maneira gloriosa. O Senhor é maravilhoso, é tremendo. Puxa vida, a gente parece que não vai ter problema na nossa vida cristã. De repente vai vivendo a vida cristã, passando os anos, tantas dificuldades, tantas situações, tantas coisas vão passando. E aí chega um ponto que nós estamos velhinhos, muitos de nós estamos já desanimados, já querendo parar de prosseguir na vida cristã. Tantos problemas, os homens já nos decepcionaram tanto, tantas situações, fomos perseguidos, isolados, fomos colocados numa ilha, abandonados pelos próprios irmãos às vezes. E aí? Nessa hora você vai esquecer do Senhor? Não, se você formos fiéis, o Senhor aparece para nós, ainda na nossa velhice, e fala assim: eis o Cristo glorioso novamente, o Cristo cheio da vida de ressurreição. E ele aparece e diz assim: não temas. Irmão, toda vez que o Cristo glorioso aparece, toda vez ele vem com essa expressão: não temas. E ele vem para dar um toque, para ver uma transmissão. E ele toca com a mão direita. Ele toca com a mão da escolha. Mas eu quero que vocês entendam, por favor, entendam como é o processo que ele age. Porque na nossa experiência não é diferente. É lógico, irmãos, que literalmente falando, nenhum de nós aqui viu o Cristo glorioso. Literalmente não, com os olhos físicos não. Um dia veremos. Um dia, quando o Senhor voltar, nós vamos ver ele com nossos olhos físicos, o Cristo glorioso. Porém, todos nós, com os olhos espirituais do nosso coração, vimos o Cristo glorioso. E podemos ver todos os dias. Não dessa maneira literal de João, mas da maneira espiritual de ver. Mas o processo sempre é o mesmo. O Senhor, ele vem. Vocês estão entendendo? Vamos voltar um pouquinho, só recapitular. João, jovenzinho, viu Cristo glorioso. João, velho, com 90 anos de idade, aproximadamente, quando ele escreveu o livro de Apocalipse, vê de novo Cristo glorioso. Mas primeiro, a diferença aqui é que lá em Mateus 17, João, jovenzinho, vê Cristo e depois ele vê a igreja. Aqui, já no final da vida dele, ele vê o candelabro e depois ele vê o Cristo glorioso. Ele vê a igreja, depois ele vê o Cristo glorioso. Porque agora, João vê a importância da igreja também. Parece que o Senhor, na nossa experiência cristã, depois que nós passamos por tanta coisa, ele quer nos mostrar primeiro o candelabro. Ele quer nos mostrar primeiro a importância da igreja gloriosa, para depois vai nos mostrar o Cristo glorioso.
Quando nós cremos inicialmente, a gente não percebe essa relação. Primeiro é Cristo, depois que a gente descobre quão importante é a igreja. Mas depois de tantos anos caminhando, João fala assim, até João fala assim no versículo 9, então agora já estou em Apocalipse 1, tá? Apocalipse 1, 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação. Tá vendo? Ó? Ele fala da importância da igreja, do reino. No reino e na perseverança, a importância da perseverança. Em Jesus, essas coisas só existem em Jesus. Achei-me na ilha chamado Patmos por causa da palavra de Deus e testemunho de Jesus é a igreja. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Nessa hora, quando ele percebeu a importância dos irmãos, a importância de irmão vosso, companheiro, a importância do reino, é que o Senhor mostra para ele o candelabro e depois o Cristo glorioso. Mas no processo de mostrar o Cristo glorioso, que nós vamos chegar aqui, ou na mensagem de hoje, entenda como esse processo é maravilhoso. O processo do Cristo glorioso, primeiro, o Senhor, ele se mostra. Vamos ver, vamos ler rapidamente, tá? Não vou tocar nos pontos, não, mas rapidamente. Aí, versículo 12. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado de 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem. Aí começou a ver o Cristo glorioso. Primeiro pelos candeeiros, candelabros, da igreja, depois o Cristo glorioso. Com vestes talares, veste um sacerdote, e cingido à altura do peito. Interessante, né? Um sacerdote no Velho Testamento era cingido na altura dos lombos. Falei para vocês isso. Lombos é a região dos rins aqui, tá? Mas aqui, o Cristo glorioso, que vai ser para João, é a altura do peito. Por quê a altura do peito? Porque o Senhor está cingido em amor. Agora ele cuida da igreja em amor, tá? Não é na força dos lombos, é na força do amor. E eu penso que, se você vê o Cristo glorioso que apareceu para Daniel, no capítulo 10 de Daniel, você vai ver que lá esse Cristo glorioso também estava vestido como sacerdote e estava cingido na altura dos lombos, tá? Na nossa versão em português, lá em Daniel 10, está falando que está cingido à altura dos ombros, mas está mal traduzido. No hebraico não é ombros, é lombos, tá? Então, estava na altura dos lombos, tá bom? Mas aqui, a visão do Cristo glorioso de João, que é muito semelhante à que Daniel viu também, ele não está cingido mais nos lombos, mas no peito. E por que eu penso que João viu o Senhor cingido no peito? Porque lembre-se que João é o discípulo amado do Senhor. Lembre-se que João estava sempre no peito do Senhor. Você se lembra disso? Você se lembra que João, na última ceia, reclinou-se no peito do Senhor? Toda vez que você olhava para João não era bobo, não. Dava sopa e João, puf, no peito do Senhor. Né? Se o Senhor Jesus desse uma bobeirinha, João, puf, no peito do Senhor. Deitava no peito do Senhor. Ai, irmão, que privilégio. Que privilégio. E isso é algo pessoal minha, pessoal, é algo do meu sentimento, né? Você não precisa crer nisso, mas é algo do meu sentimento. Eu creio que o Senhor apareceu cingido no peito para João, dentre vários motivos, que só para João viu isso, é Apocalipse, porque João era o discípulo que estava acostumado a estar no peito do Senhor. Então o Senhor apareceu cingido no peito, falando: João, eu continuo trabalhando na força do meu amor, do meu peito, do meu coração, por amor a você. Eu continuo te amando e amando cada um dos meus filhos. Aquele que está acostumado à intimidade do Senhor vai ver o Senhor cheio de amor. Aquele que está acostumado no peito, quando olhar para o Senhor, vai ver tudo que acontecer, vai ver no peito do Senhor. É lá que ele vive no peito. Não é? Mas vamos continuar. 14. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo. Bom, aí, já expliquei para vocês, mas aí João começou a ver o Senhor queimando os seus olhos, o João. Queimando. Os olhos como chama de fogo serve para quê? O fogo serve para iluminar. Primeiro ele ilumina. Ilumina. Expõe todo o nosso ser. O que o Senhor olha no nosso coração, ele expõe. Depois, o que ele expôs, que é o fogo, é para dar luz, ele também serve para queimar. Ele vai lá e queima o que é de impuro no nosso coração. E depois que ele queima, para por aí? Não, ele também aquece nosso coração. O fogo é para dar luz, é para queimar e é também para aquecer. Ele aquece nosso coração. Ele expõe.
Ele queima, depois ele nos encoraja com muito fogo, encorajando, falando: João, continua firme. Eu já queimei, eu já te expus, eu já queimei o que é impuro e agora vou te dar encorajamento, vou te dar muito fogo. Você não será frio, muito menos morno, você vai ser quente por mim. Isso é o que os olhos fazem. Versículo 15: os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. O Senhor, o que ele vê com seus olhos, ele pisa com seus pés. É o pés de julgamento, né? Eu não vou detalhar aqui, porque eu já detalhei para você nessa de passar, estou só passando por cima. A voz como voz de muitas águas. É nessa hora, depois que ele faz tudo isso com os olhos, é que ele começa a falar conosco. Primeiro ele fala só nos olhos, que na verdade não é uma fala, ele olha. Ele não precisa dizer palavra nenhuma, você só vê a presença do Senhor queimando, iluminando, queimando, encorajando, iluminando, queimando e dando calor, iluminando, queimando e aquecendo. Mas depois que ele faz isso com os olhos, aí que você começa a ouvir, e eu começo a ouvir a voz do Senhor falando com muitas águas. Essas muitas águas, eu para vocês, é águas de muitos rios, são os rios de água viva, tá? Vamos continuar. 16. Tinha na mão direita 7 estrelas, na mão direita. Aonde está as 7 estrelas? Quem são as 7 estrelas? Você já sabe, eu falei para vocês, as 7 estrelas, o versículo 20 fala quem é. São os anjos das 7 igrejas. Fala, ó, versículo 20: quanto ao mistério das 7 estrelas, que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Então, as estrelas são os anjos. Anjos, já falei para vocês, não é anjo físico. Aqui são os mensageiros. A palavra anjo, tanto no hebraico quanto no grego, que aqui é grego, mas tanto faz, no hebraico como no grego, tem o mesmo significado, é um mensageiro. A palavra anjo quer dizer mensageiro, porque sempre ele leva a mensagem, tá? Então, quem são os anjos das 7 igrejas? São os mensageiros das 7 igrejas. É o mensageiro de cada igreja, aquele que está na presença do Senhor, queima, ganha luz, ouve a voz de muitas águas, é penetrado pela palavra que corta e discerne, depois ele ganha algo, ele cai como morto, ele é ressuscitado e ele tem uma mensagem para transmitir para a igreja. Isso é um anjo. Por isso que ele brilha, ele é uma estrela. Ele brilha. A igreja, como um todo, é um candelabro que brilha. Mas os mensageiros, eles são aqueles que brilham individualmente na igreja. Eles são estrelas. Você pode contar com ele. Sempre quando você for até aquele irmão, aquela irmã, ele tem uma luz para te dar. Sempre que você for para aquele irmão, para aquela irmã, ele vai brilhar na comunhão com ele ou com ela. Sempre que você vai ter comunhão com ele, com ela, a luz brilha. Uf. De onde vem essa luz que ele ganhou? Que essa estrela ganhou? Vem do que ele obteve na presença do Senhor. Dele ter visto o Cristo glorioso. O Cristo glorioso brilhou com o seu rosto que resplandece como o sol, e essa luz que nos abençoa. E essa luz vira uma bênção, e essa bênção é transmitida para os outros na comunhão como uma estrela. E transmite como uma luz e uma bênção. É na luz que somos abençoados. Você vai entender melhor? Calma, vamos chegar lá. Vamos continuar. Tinha na mão direita 7 estrelas, ou seja, e também esses irmãos, essas estrelas, esses mensageiros, eles são celestiais, porque eles são estrelas. Eles não são algo que queima, que brilha da terra, eles brilham do céu. Eles vivem nas coisas celestiais, eles se preocupam com as coisas celestiais, porque eles vivem na presença do Cristo celestial. Ele é uma estrela. Tem nada a ver com essa terra. Já viu alguma estrela nessa terra? Não. Está no céu. Ele é alguém que conduz. Uma estrela serve para brilhar na noite. Uma estrela também serve para dar direção. Você sabe que antigamente os homens não tinham bússolas, os homens não tinham GPS. Antigamente os homens se guiavam na navegação, tanto na navegação no mar, quanto também andando na terra, eles se guiavam pelas estrelas. As estrelas é que dão direção. Então, aquele irmão, aquela irmã que é uma estrela na igreja, toda vez que você tem comunhão com ele, você ganha luz e direção. Ele dá direção, que não vem dele. Ele é um mensageiro, vem do Senhor.
E na presença do Senhor, não é? Mas vamos continuar. E eles estão aonde? Na mão direita do Senhor. Por que que eles estão na mão direita, essas estrelas? Porque eles tiveram a experiência de ser expostos pelo Cristo glorioso. E o Cristo glorioso, quando expõe alguém, ele toca depois. E ele toca alguém com a sua mão direita. Por isso, quem foi tocado pelo Cristo glorioso está na mão direita dele. Quem passou pela experiência do Cristo glorioso está na experiência da mão direita. A mão que sustenta. Vocês vão ver tanto isso é maravilhoso, irmãos. A mão direita. Falei muito semana passada da mão direita. Vou falar de novo hoje de novo. Vamos continuar. E da boca, versículo 16, da boca saíram um afiado espada de dois gumes. Quando está sendo exposto, o processo é: o olho queima do Senhor. Você está na presença do Senhor, vê o Senhor, o olho queima. A voz fala forte. A luz brilha. O Senhor fala com você com a espada. A espada, que é a palavra do Senhor, penetra, discerne, corta, diz o que é alma, diz o que é espírito. Falamos semana passada sobre isso. Fala muito sobre isso, né? Até expliquei lá em Hebreus 4 que a experiência é a palavra, depois a luz. A palavra, depois um grande sol. Né? Não sei se você lembra disso, né? Não sei se você lembra disso. Se não lembra, tem que ouvir a mensagem passada. Tá? Então, o seu rosto brilhar, aí depois da espada, aí o que acontece? Aí é a última experiência gloriosa. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Primeiro é só um olho de fogo. Depois é uma voz forte. Depois a voz forte vira uma espada afiada. A espada afiada penetra no nosso coração. E ao penetrar no nosso coração, depois que discerniu, criou em nós discernimento. Então, depois que criou discernimento, o Senhor finalmente vira para nós um sol brilhando na sua força. É algo tremendo. É tão forte essa luz que aí, irmão, o próximo passo só pode ser o que aconteceu no versículo 17. Quando vi, caí a seus pés como morto. Pum! Cai de bruços. Assim como aconteceu de novo, João caiu aos pés. Caiu lá em Mateus 17, quando jovem, e caiu de novo aqui, não é? Caiu de novo aqui aos pés do Senhor. Você lembra lá em Mateus 17 como é que foi a sequência? O Senhor transfigurou, brilhou, veio, aí apareceu Moisés e Elias falando, veio uma luz luminosa, uma nuvem luminosa fortíssima, que é a presença do Cristo glorioso, aquela nuvem luminosa. Dessa nuvem saiu uma voz com a espada afiada, dizendo assim: não é para ouvir Moisés, não é para ouvir Elias, não é para botar Moisés, nem Elias no mesmo nível do Senhor Jesus. Ninguém está no nível dele. Este é meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Ouça somente a ele ouvir. Puf, quando fala essa espada afiada, é o ápice da luz, cai de bruços, puf. É algo tão forte, irmão, que você não para em pé. Quando vi, caiu aos seus pés como morto. Porém, versículo 17, porém, quando cai como morto, acabou, aí o Senhor se deixa lá você morto. Não, o Cristo glorioso nunca faz isso. Quando você pensa que tudo acabou, aí graças a Deus vem um porém, ele que faz tudo. Porque quando você está como morto, você não faz mais nada. Você não consegue nem levantar o dedinho mais. Depois dessa experiência, você não consegue nem saber nem o que fazer. Está morto, parado, imóvel. Não tem coragem de fazer uma obra para Deus. Não tem coragem de dizer uma palavra pelo Senhor. Você não consegue dizer mais nada. Você está como morto. Não é isso, Natal? Morto, morto. Não tem mais encorajamento para nada. Não é isso, Natal? Não tem mais encargo para nada. Não é isso, Natal? Mas nessa hora, você está morto, sem encargo, sem mais nada, sem vontade de fazer mais nada. É um morto. É a hora que ele aparece e fala assim: porém, ele pôs sobre mim a mão direita. E toda vez que ele bota a mão direita, primeiro ele bota a mão, transmite poder de ressurreição, de glória. Depois ele fala, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu que comecei, João, quando você tinha 17 anos de idade, eu fui o primeiro na sua vida, não foi, João? E agora eu vou ser o último. Você vai me ver também, Cristo glorioso, novamente. Eu sou o primeiro e o último. E desde que você começou lá em Mateus 17, você era um jovenzinho, João,
Eu continuo com você por toda a sua vida. E agora que você é um idoso de 90 anos, eu vou ser o último. Mas eu sempre estive com você esse tempo todo. E ele fala, e eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Eu estou vivo. Você está morto, mas eu estou vivo. E eu tenho algo que você precisa. O que o morto precisa é de vida. E eu tenho para te dar. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Quem vai me matar? Quem pode agora me destruir? Eu estou vivo pelos séculos dos séculos, eternamente. E eu tenho as chaves da morte e do inferno. Na morte não pode mais trancar ninguém. Nem o Hades. Inferno aqui é Hades, no hebraico, no grego. Eu não tenho a chave da morte do Hades. Eu posso abrir e fechar o Hades. Eu controlo o Hades. Irmãos, isso é o Cristo glorioso. É o toque do Senhor. Vamos ver qual que é a importância da mão direita do toque. Mais um pouquinho. Meu encargo hoje é falar isso, a importância, irmão, do que a luz faz. Eu quero que vocês tenham entendido o processo, mas aqui é um processo. É claro que aqui, talvez nossa experiência não necessariamente seja exatamente nessa mesma sequência, mas é um processo que acontece aqui, né? Do Senhor expor com os olhos, o Senhor falar uma voz de muitas águas, depois ele vem falar uma palavra mais afiada de uma espada, depois o rosto brilha intensamente como o sol na sua força, depois a gente cai aos pés do Senhor, depois que tem a experiência, depois de tudo isso, da luz, de cair aos pés, aí é a hora que o Senhor vem e coloca a sua mão direita. E fala assim, você é uma estrela que está na minha mão direita, João. Você é uma estrela que está na minha mão direita. Você vai brilhar. Com essa luz que você recebeu aqui na minha presença, você vai brilhar para outros também. Você é um anjo, um mensageiro. Essa experiência sua vai levar vida de ressurreição para outros. Você está na minha mão direita. Vamos entender mais sobre isso, a mão direita? Vamos ver que bênção que é? Vamos lá, agora vamos parar um pouquinho depois. Vamos lá para Gênesis. Gênesis. Semana passada eu falei dessa experiência de Gênesis, de Jacó com José. Você se recorda? Gênesis 48. Vamos voltar para lá, Gênesis 48 de novo. Mas vai repetir de novo? Não vou repetir tudo, não. Eu vou só tocar nos pontos aqui. Gênesis 48, versículo 1. Aqui, olha que interessante. Lá em Apocalipse, João era um idoso, próximo de morrer, né? A gente sabe que João não viveu muito mais tempo depois de Apocalipse, não. Viveu um pouco mais, mas não foi muito mais tempo. Depois ali, de Apocalipse, ele foi liberto da ilha de Patmos e ele foi para Éfeso, segundo a história da igreja, né? E foi um tempo em Éfeso, mas foi pouco tempo. Ele não viveu 100 anos, né? Não viveu mais 10 anos, provavelmente, não. Vamos saber o quanto tempo ele viveu, mas não foi muito tempo mais, né? Não se espera-se que uma pessoa de 90 anos viva muito tempo mais. Mas aqui, o fato é, Jacó também era semelhante a João, era um velhinho, né? Então, versículo 1 fala assim: passadas essas coisas, disseram a José: teu pai está enfermo. Então José tomou consigo a seus dois filhos, Manassés e Efraim, e avisaram a Jacó: eis que José, teu filho, vem ter contigo. Esforçou-se Israel e assentou no leito. Por que esforçou? Ele estava tão doente, velhinho, que foi difícil ele levantar para sentar. Mas ele teve que fazer um esforço para isso, né? Disse Jacó a José: olha, presta atenção no que ele vai falar agora para o seu filho José. Preste atenção. O Deus Todo-Poderoso. O que é o Deus Todo-Poderoso? É o Cristo glorioso. Claro, na experiência de Jacó, ele não viu o Cristo glorioso, mas o Cristo glorioso é o Deus Todo-Poderoso. Eles são um só, não é? O Deus Todo-Poderoso me apareceu aonde? Aonde que apareceu? Em luz. Em luz na terra de Canaã e me abençoou. Vamos parar aí. Vamos entender essa frase. O Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz. Que luz está falando? Luz era o nome do lugar onde o Senhor apareceu pela primeira vez ali para Jacó. E aonde foi isso? Em Gênesis 28. Eu não vou ler lá porque o tempo não dá. Mas lembre-se, Gênesis 28, Jacó estava fugindo da casa do seu pai porque ele havia enganado seu pai. Ele havia roubado a primogenitura.
no lugar do seu irmão Esaú. Ele enganou o pai estava cego, o pai não tinha muito discernimento, foi lá e abençoou o filho errado, né? E aí Esaú descobriu e Esaú quis matar Jacó e Rebeca falou: Jacó, foge para casa do seu tio Labão. E ele fugiu. E aí Jacó perdeu tudo, perdeu a presença do pai, perdeu a presença da mãe, perdeu a presença do seu irmão, perdeu o sossego da sua casa e agora estava sozinho, abandonado, solitário, à noite, numa estrada deserta, indo para a casa do seu tio, fugindo para não ser morto. Que situação terrível, não é? Que preço alto ele pagou pela primogenitura. Mas aí nesse caminho, ele pegou cansado, chegou no lugar e ele pegou, dormiu. E ele botou uma pedra como travesseiro e teve um sonho. E lá ele viu uma escada que ligava o céu e a terra. E os anjos de Deus subiam e desciam sobre aquela escada. E ele ouviu o Senhor falando para ele que abençoaria ele. Vamos ter que ler lá, né? Vamos ler rapidinho. Deixa a Gênesis 48 marcada. Vamos para Gênesis 28, rapidinho. Rapidinho. Gênesis 28. Eu vou ser rápido, rápido. Aí fala assim, versículo 10. Partiu Jacó, Gênesis 28, 10. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Arã. Tendo chegado a certo lugar, aquele lugar, ele não sabia que lugar era aquele. A certo lugar. Ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fez esse travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Nem travesseiro ele tinha, né? Situação. E sonhou, e eis posta na terra uma escada cujo topo atingiu o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. O que ele estava vendo aqui no sonho? Ele estava vendo o Cristo glorioso. É o Cristo que é a escada celestial, né? Mas vamos continuar. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaac, que até que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estenderás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. O Senhor estava abençoando ele, falando assim, em você e na sua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. Não só a família sua. A sua família vai para esse mundo inteiro. A sua família vai para o Ocidente, que é o Oeste. Vai para o Oriente, que é o Leste. Vai para o Norte e vai para o Sul. Ou seja, quando ele está falando isso, será com o pó da terra, está falando dos judeus. A sua descendência será tão abençoada, Jacó. Os judeus que vão vir de você, eles vão espalhar para essa terra inteira. Um dia vai ter judeu em cada canto dessa terra. Se você for lá no Polo Norte, vai ter judeu. Se for lá no Polo Sul, tem judeu. Se for lá no extremo Oriente, lá na China, vai ter judeu. Se for lá no extremo Ocidente, lá dos Estados Unidos, vai ter judeu. Vai ter judeus para esse mundo inteiro. Porém, eu vou abençoar não só os judeus, eu vou abençoar você e todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra, inclui eu e você. Todas as famílias, não é só a família dos judeus, são todas as famílias da terra. Irmão, nós somos abençoados através também de Jacó, não é? A bênção de Jacó chegou até nós, através de Cristo, né? Mas não vou entrar nisso, não. Vamos continuar. Meu ponto não é esse aqui, não. Versículo 15. E eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. É como se o estivesse falando para ele assim, não temas. Quando o Cristo glorioso aparece para nós, ele fala assim, não temas. Eu vou estar com você. Eu estou contigo. Eu te guardarei por onde quer que for, você está na minha mão direita. E te farei voltar a essa terra, porque não te desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. E temendo, quão temível, e temendo diz, quão temível, dá medo, né? Não temos, né? Mas ele viu, quão temível é este lugar. É a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo-se levantado Jacó, cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto no travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo tornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Então, o que
Então, eu li essa passagem para dizer o seguinte, que lá em Gênesis 48, vamos voltar para lá. Lá em Gênesis 48, voltando para lá, ó, rapidinho. Gênesis 48, ele fala assim, no versículo 3. Disse Jacó a José, o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz. Então, que luz é esse? É esse lugar onde Jacó dormiu à noite. Mas interessante que esse lugar onde Jacó dormiu à noite não se chamava luz só porque o nome era só luz, não. Não era coincidência, não. Foi ali que ele viu a luz. E esse lugar que ele viu a luz, que ele ganhou a luz, que ele não percebeu que para ele era só um lugar. Mas depois que ele teve um sonho, a luz, apareceu para ele em luz ali, né? E falou com ele, né? Esse casa celestial, tá, aquela coisa toda. Ele acordou e falou assim: Nossa, eu não percebi que lugar é esse, estava nas trevas. Agora eu tô vendo, eu ganhei luz. Esse lugar aqui é onde está presente Deus. Esse lugar aqui é a casa de Deus. E o Senhor abençoou ele no lugar onde ele estava, que chamava luz. Porque lá ele ganhou luz. Então, quando Gênesis 48, versículo 3, ele fala assim: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou, querendo dizer o seguinte, irmãos, nós somos abençoados quando nós estamos na luz. Se eu e você queremos ser abençoados, o lugar é na luz. Não é só um lugar físico chamado luz, é quando nós estamos na luz. E quando nós estamos na luz e somos abençoados, sabe o que essa luz vira? Vira a casa de Deus, vira Betel. Antes chamava luz. Depois que Jacó percebeu que lugar que era aquele, né, foi abençoado, virou a casa de Deus Betel, que é a igreja. A luz, a luz primeiro estava do lado externo de Jacó, né? Ou seja, é o lugar onde ele estava, dormindo. Mas depois que ele acordou, ele viu que naquele lugar onde a luz estava era onde era a casa de Deus, Betel. Ou seja, a luz agora estava dentro daquele lugar, daquele lugar virou a casa onde Deus habita. Porque onde o Senhor está é onde está a luz. E onde o Senhor está é a casa dele. Eu quero te perguntar, aonde o Senhor está hoje? Não estou dizendo o Senhor fisicamente. O Senhor fisicamente está no terceiro céu. Mas o seu espírito, o Senhor como espírito, está onde hoje? Está nesse quarto aqui que eu estou? Está nesse objeto aqui? Onde o senhor está? Está dentro desse copinho aqui? Então, onde o senhor está, o espírito? Está no ar? O espírito está no ar? Onde o senhor está, então? O senhor não habita em casa feita por mãos humanas, o senhor habita nos corações, o senhor está em nós, na sua igreja. Um dia, o senhor estava fora de nós, a luz. Mas quando nós tocamos no Senhor, como Jacó tocou, a luz entrou para dentro de nós. Ou seja, passou a morar em nós e aí nós viramos Betel, a casa de Deus. Irmão, onde eu estou querendo chegar é o seguinte: parece que estou desviando lá em Apocalipse, não estou, não. O princípio é, lá em Apocalipse, acompanhe comigo. Apocalipse, João viu os olhos de fogo, a voz que fala, igual Jacó em Gênesis 28. Ganhou um sol que brilha luz e ali ele foi abençoado e caiu como morto. Entendeu? Então, se nós queremos ser abençoados, o lugar é na luz. Para ter a bênção é estar na luz. Fora da luz, ninguém vê o Cristo glorioso. Fora da luz, você nunca vai perceber, e eu nunca vou perceber, que nós estamos na mão direita dele. Que o Cristo glorioso está nos sustentando pela sua mão. Quando nós estamos em trevas, você não consegue ver nada, eu não consigo ver nada. Nas trevas, das dificuldades, a gente acha que o Senhor nos abandonou. A gente acha que o Senhor nos deixou como morto ali para ser destruído. A gente acha que o Senhor nem existe mais. A gente acha que a igreja não tem valor nenhum mais. A gente acha que tudo mais perdeu sentido. Nas trevas, a gente fala, Senhor, Senhor meu, por que me desamparaste? Não é não? Nas trevas, parece que que você não sabe nem está acontecendo. Mas cadê meu Senhor? O Senhor não lembra mais nem do meu nome? Cadê aquele Senhor que falou que me sustentava pela sua mão direita? Você não consegue ver nas trevas. Precisa estar na luz. É na luz que você percebe que as estrelas estão na mão direita do Senhor.
Vamos continuar. Versículo Gênesis 48:4. Me disse: E eis que te farei fecundo, te multiplicarei e te tornarei multidão de povos. A tua descendente darei essa terra em possessão perpétua. Entendeu, irmãos? É na bênção da luz que nós somos abençoados com vida. Aqui tá, a bênção que Jacó recebeu é a vida, ser fecundo e multiplicar. E a vida que possui a terra. Ou seja, seria a vida, os descendentes dele que ia possuir a terra. Primeiro você tem que ter a vida, ser frutífero. E essa vida frutífera que possui a terra, que vai trazer o Senhor de volta a essa terra. Né? Mas, e aí, você sabe da história, né? Aí chega no versículo 11 em diante, eu não vou ler para você por causa do tempo. Aí, então, depois da luz, depois da bênção, aí Jacó fala com o seu filho José, ele estende a mão direita e ele abençoa o mais novo, Efraim. Ou seja, se você olhar a situação aqui, ó, quer ver? Aí quando ele começa a falar com o José, José então é, tira os filhos do meio do joelho de Jacó, dois filhos dele, está no versículo 11, né? Ó, então disse Israel a José: Eu não cuidava ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver os teus filhos também. E José, tirando-os dentre os joelhos de seu pai, estavam os dois filhos, né? Efraim e Manassés, perto do meio dos joelhos do pai dele, né? José tinha deixado dois netinhos, dois filhos dele, né? Que eram os netos de Jacó, ficar perto do joelho. Aí José tirou os meninos, fez o quê? Inclinou-se até diante da sua face. Ou seja, quando inclina na terra, é o princípio do Cristo, de alguém que viu o Cristo glorioso. Você cai de bruços no chão. Você cai de bruços no chão. Depois que José caiu de bruços no chão, é a hora que Jacó, que recebeu essa bênção, representando o Cristo glorioso, ele estende a mão direita e abençoa. Esse é o princípio que eu quero dizer para os irmãos, tá bom? Mas eu vou continuar, porque eu tenho muito para falar para você. Agora vamos para Isaías 41. Leiam comigo, Isaías 41. Não deixe de ler, viu? É maravilhoso, Isaías 41. Vamos lá. Aliás, vamos na sequência da Bíblia? Vamos para Deuteronômio 33. Eu gosto de andar na sequência da Bíblia, né? Então, lá, Deuteronômio 33. Olha essa bênção aqui. Quando o Senhor nos abençoa, irmão, o Cristo glorioso que toca a sua mão direita, a mão direita do Senhor já é a bênção dele. Essa bênção é a vida de ressurreição, é a vida que nos sustenta. Toda vez que alguém vê um Cristo glorioso, está entendendo? Toda vez que alguém, vou repetir, toda vez que alguém vê o Cristo glorioso, ele recebe um toque. Depois que recebe um toque da mão direita, ele recebe uma palavra: não temas. Não temas. Quando alguém tem a experiência de cair aos pés do Senhor, vê o Cristo glorioso, o Senhor mostra a sua mão direita e fala assim: eu te sustento, não temas. Então a bênção está na mão direita do Senhor. É a mão que escolhe, é a mão que abençoa, é a mão que sustenta. Tá? Deuteronômio 33, 27. Vamos ver lá. Ó, eu entendo o contexto de Deuteronômio 33. Deuteronômio 33 é a bênção de Moisés. Vamos ler o versículo 1. 33, 1. Ó, esta é a bênção que Moisés, homem de Deus, deu aos filhos de Israel antes da sua morte. Então, antes de morrer, ele abençoou os filhos de Israel, tá? Ele era um homem de Deus. E ele abençoou os filhos de Israel com a bênção que ele recebeu, tá? Ele era uma estrela, um mensageiro, né? Aí vai para o versículo 27. Olha a bênção. Ó, o Deus eterno é a tua habitação. Olha a casa de Deus aí. Olha Betel. O Deus eterno é a tua habitação. E por baixo de ti estende os braços eternos. Ele expulsou o inimigo diante de ti e te destrói. Mas o ponto que eu quero tocar aqui é que esse Senhor, que é Betel, que é a nossa habitação, ele estendeu debaixo de nós os seus braços eternos. O que quer dizer estender os braços eternos, irmão? Quer dizer que o Senhor nunca vai tirar os seus braços debaixo de nós. Os braços dele duram eternamente. Os braços do Senhor têm
a extensão da eternidade. Ele vai nos alcançar por toda a eternidade. Ele não só estende as mãos, o Cristo glorioso não só estende as mãos por cima de nós, mas também por baixo de nós. Quando ele nos abençoa, quando Deus é a nossa habitação, o início do versículo fala: o Deus eterno tem braços eternos. Então ele fala: primeiro, Deus eterno é a tua habitação, e por baixo de ti estende os braços eternos. Quando Deus que é eterno é a nossa habitação, ele estende por baixo de nós os braços que são eternos também. Quem tem a experiência de entrar para dentro de Deus, de Betel, ali como Jacó, né, ficar na presença do Senhor, é os que vão sentir, ou como João, que teve ali na presença do Senhor no Monte da Transfiguração, em Mateus 17, que esteve com o Senhor no Cristo glorioso, em Apocalipse 1, é os que vão sentir, quando está na presença ali, quando Deus é a sua habitação, está na presença do Senhor, é que vai sentir com realidade, vai entender que tem um braço sustentando por baixo, que tem uma mão sustentando por baixo. As 7 estrelas são os mensageiros que estavam em cima da mão do Senhor. Quer dizer que a mão do Senhor, e aqui até o braço dele, estava sustentando o seu povo. Eu te pergunto, você consegue ver isso? Essa bênção? Isso é uma bênção. Nem que isso aqui, quando Moisés falou isso aqui, está no contexto, é a bênção de Moisés para o seu povo, o povo de Deus. Irmão, ter essa experiência é uma bênção. Mas você consegue perceber, sentir, ter a realidade dessa bênção se você não estiver na luz? Se não estiver sendo exposto pelo Senhor, como João foi exposto ali, pelos olhos de fogo, pelo rosto resplandecente, ou quando João foi exposto lá no Monte da Transfiguração, ou quando Pedro foi exposto lá, achando que podia botar qualquer homem no mesmo nível do Senhor? Botar um homem no nível do Senhor, irmão, e ser exposto por isso é vergonhoso, não é? Mas, depois que você é exposto, você ganha uma revelação. Cristo é meu filho amado, ouça ele. Irmão, nós conseguimos ver isso nas trevas? Se eu e você continuarmos nas trevas da nossa mornidão, nas trevas da nossa depressão, nas trevas dos nossos sentimentos negativos, nós nunca vamos perceber que há uns braços eternos nos sustentando por baixo. Vai para a luz, faz que nem Jacó, vai para o lugar, gera trevas ali, gera noite, cansado, sozinho, deprimido, perdeu tudo, mas ali era a luz, e na luz ele foi abençoado. E quando ele ganhou a bênção, ele percebeu: puxa, é na luz que Deus habita, aqui é a Betel, a casa de Deus. A luz transformou-se em Betel. O Deus de habitação é o Deus que estende os braços eternos. Vamos continuar? Agora sim, vamos para Isaías. Vamos para Isaías. Isaías 41. Vamos lá. Isaías 41. Agora não perde não, Isaías, hein? Oh, Isaías maravilhoso. Isaías 41. Isaías 41, né? No versículo 1. Vamos ler o versículo. Eu não vou ler o 1, não, porque o 1 é muita coisa. O versículo 8. Isaías 41, versículo 8 em diante. Fala assim: mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó. Ó, esse Israel Jacó é o povo de Israel, mas é o mesmo também Jacó e Israel de Gênesis 48. Tudo começou com ele lá, né? Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, por que elegeu? Porque ele estendeu o braço direito. O braço direito é o braço que escolhe. Descendente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse: tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, quando a mão direita escolhe, ele fala: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Irmão, que bênção é ouvir isso. Ouvir isso. Vou contar aqui rapidamente uma experiência pessoal minha.
Lá em 2015, isso é uma experiência pequena, né? Mas em 2015, um sábado à tarde, como esse de hoje aqui, eu estava feliz da vida andando no supermercado aqui em Araguaína fazendo compras. Estava ali tranquilo, tal, e de repente eu recebo uma ligação no meu celular. E essa ligação era o meu papai, João Carlos. E aí, o meu papai, João Carlos, me dá uma notícia devastadora. Ele vira para mim e fala assim: Meu filho amado, eu quero te falar que a partir de agora você vai ter que pagar, na época, R$ 7.500 por mês para o Luz, que é o hospital de horta que nós estamos construindo. Todo mês, R$ 7.500. Aquela notícia que ele me deu, que não era ele que estava me cobrando, não. Ele estava dizendo que ia acontecer, todos nós somos donos do Hospital Luz, estava construindo, tem que pagar R$ 7.500. Ele só me deu a notícia. Não é, o dinheiro não era para ele, era para construir o Luz, né? Mas quando ele me deu aquela notícia, vocês não sabem quão devastador foi para mim aquilo ali. Quando eu desliguei o telefone, eu estava felizinho, alegre no supermercado, eu perdi o chão. Eu não sabia o que que eu ia fazer. Eu perdi a vontade de estar naquele supermercado. Eu perdi a vontade de fazer as compras. Eu não sabia se eu andava para frente ou para trás. Eu estava numa profunda depressão, porque eu não tinha condições financeiras de pagar aquilo. Eu pensei assim comigo, puxa, eu vou ter que roubar um banco. Cara, brincando, né? Eu vou ter que roubar um banco. Eu vou ter que fazer alguma coisa. Eu vou ter que roubar algum banco por aí, estourar algum cofre por aí para poder ter dinheiro, porque eu não tenho dinheiro. Como é que eu vou pagar isso todo mês agora? Eu não tenho condições disso. E aí eu saí andando à deriva, literalmente à deriva, em trevas, no meio daquele supermercado, sem saber para onde que eu ia. Só remoendo no meu coração aquela tristeza, aquela notícia devastadora, que eu não sabia o que que eu ia fazer. E eu andando, triste, 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 e eu não sabia para onde. Estava andando, sim, esperando o Senhor, estava andando aí sem noção de nenhuma, estava andando por andar. Eu não estava nem sabendo o que eu estava fazendo, estava pensando só naquela notícia terrível no meu coração. E aí eu cheguei, parei, sem querer, sem perceber, sem ter nenhuma realidade do fato, eu parei de frente ao açougue do supermercado. De frente ao açougue. Eu nem ia comprar carne, não, eu só parei ali porque eu tava, não sabia nem o que eu estava fazendo. Eu não estava naquele lugar mais, estava naquela situação negativa no meu coração. Aí quando eu olhei pro açougue, tinha uma televisão em cima do açougue. E a televisão estava passando propaganda, era uma televisão de propaganda interna do supermercado. Fazendo propaganda das carnes, carne tal, preço tal, carne tal, preço tal. E eu olhando para aquilo ali sem nem prestar atenção naquilo ali, né? Pensando na minha situação drástica que eu estava, né? E ali, triste por dentro, sabe o que fazer. E aí, carne tal, preço tal. Aí, de repente, puf! Para assim e entra um versículo da Bíblia, do nada, na tela, e era esse versículo aqui de Isaías 41, versículo 10, dizendo assim: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra. Destra é a mão direita, com a minha mão direita fiel. Eu te sustento com a minha mão direita, minha destra fiel. Quando eu vi aquele versículo, puf, do nada aparecendo, irmão, eu vi o Senhor na luz. A minha depressão, eu estava morto ali. Mas quando eu vi aquele versículo que apareceu numa tela de supermercado, no meio do açougue de carne, depois eu descobri quem foi que colocou aquilo naquela tela. Aí é outra história. Mas a pessoa que colocou nem sabia também que eu estava ali. Ninguém sabia, foi Deus. Aconteceu isso, não, não tive visão, não. Aconteceu, apareceu o versículo, puf, era esse versículo. O Senhor falou claramente comigo. Por que você está com medo? Por que você está temendo? Eu sou contigo. Não te assombres. Eu sou o teu Deus. Eu que te fortaleço. Eu te ajudo. Eu que te sustento. Não é você, não. Não é seu trabalho, não. Não é seu braço, não. Sou eu.
Eu sou o Cristo glorioso, te sustento com a minha mão direita, a minha destra é fiel. A minha mão é fiel, a sua não é, mas a minha é. Irmão, quando eu vi isso, irmão, todas as trevas do meu coração foram embora instantaneamente. Literalmente, instantaneamente. A depressão foi embora naquele exato segundo. Eu ganhei luz. Puf! Irmão, e vou te falar para você. Eu sei que esse cá tão encorajado, tão feliz, tão alegre. Outra pessoa, outro homem. E de 2015 para cá já passou-se 8 anos. E nesses 8 anos, o Senhor nunca deixou de me sustentar. Não houve nunca um só mês que eu não paguei adiantado esse valor do luz, esses R$ 7.500. Que hoje não é 7 mil, não, hoje é quase R$ 13.000. Não houve um dia que eu não pagasse adiantado esses R$ 13.000. Esse mês eu já paguei adiantado. Mas foi eu? Não, foi o Senhor que me sustenta nesses anos todos. É a destra fiel do Senhor. Nunca vi passar, nunca tive dificuldade, nunca vi passar porque o Senhor sempre sustentou. Isso é só minha experiência, tá? Para mostrar para vocês como o Senhor é o fiel. Agora vamos para Isaías 49. Esse versículo é maravilhoso. Isaías 49 é tremendo. Isaías 49. Isaías 49, versículo 14. Olha que tremendo, irmão. Se você não ficar encorajado com isso, eu não sei como te encorajar. Isaías 49, 14 fala assim: Mas Sião diz, dois pontos, o Senhor me desamparou, o Senhor esqueceu de mim. Você sabe que Sião é a parte mais elevada de Israel, é a parte de Jerusalém. Sião é a parte mais elevada da cidade de Jerusalém. Sião representa os vencedores, aqueles que são as estrelas que brilham. Sião não é Jerusalém, não é a parte geral, não é o povo de Deus geral, é a parte mais elevada de Jerusalém. É aqueles que lutam pelo Senhor. Sião é um João da vida que luta. Não é a igreja geral que muitas não está nem aí para o Senhor. É a parte elevada. É a parte que luta, que passa por dificuldade, que luta pelos irmãos. Viu, Natal? Sião é a parte que luta pelos irmãos. É Sião. Mais incrível que pareça, a parte mais elevada, que são Sião, são os irmãos que lutam, que estão mais que lutam pelo Senhor, ainda chega a falar isso. O Senhor me desamparou, o Senhor esqueceu de mim. Quem falou isso aqui não foi Jerusalém, não, foi Sião. Vê se pode. Chega uma hora que os irmãos que mais lutam pelo Senhor falam assim: ai, o Senhor me desamparou, esqueceu de mim. Aí o que é que o Senhor fala? Versículo 15. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama no peito, de sorte que não se compadece do filho do seu ventre? Você acha que uma mulher pode esquecer do filho que está amamentando um bebezinho, que precisa totalmente do cuidado dela, que acabou de dar à luz? Uma mãe, quando tem um bebê no peito, ela esquece do mundo inteiro. Ela esquece até de si própria, ela só pensa naquele bebezinho. Mas eu falo, mas ainda que esta viesse a esquecer dele, ainda que uma mãe esquecesse desse bebê, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Nunca me esquecerei. Ainda que uma mãe conseguisse fazer um negócio desse, o Senhor fala, eu não esqueço de ti. Quer ver? Como? Olha o versículo 16. E eis que nas palmas das minhas mãos, te gravei. Gravei o Senhor tatuou, fez uma tatuagem do nome de cada um que é de Sião, nas estrelas, ele gravou, tatuou na sua mão. Você acha que alguém que fez uma tatuagem na mão consegue esquecer do que tatuou? Eu, eu tatuei o nome de vocês, não foi no meu ombro, não, foi na minha mão, nas minhas mãos. Por isso eu acho que o Deus Todo-Poderoso, que é o Senhor, quando vê cada um de nós, fala, Senhor, tu esqueceu de mim, acho que deve ficar assombrado. Falar assim, peraí, como é que você ousa dizer que eu esqueci de você? Você está gravado nas minhas mãos. Irmão, irmã, eu acho que vocês não entenderam ainda. Eu acho que vocês não entenderam ainda, mas eu vou explicar melhor. Aqui,
O senhor não falou assim, ó, presta atenção. O senhor não falou assim, eis que nas palmas das minhas mãos eu gravei o seu nome. É isso que está escrito aí? Leia de novo o versículo. É isso que está escrito aí? Sim ou não? Só tem dois com a cama aberta aí, papai e a Tinaí. É isso que está escrito aí? Sim ou não? Você não está entendendo nada, né? Vou explicar de novo. Não, não é. Não é, papai. Não está escrito. Leia o versículo. Leia o versículo. Vocês não estão lendo o versículo. Pelo amor de Deus, leia o versículo. Vou ler de novo. Eis que nas palmas das minhas mãos eu gravei o teu nome. É isso? Está escrito aí? Fala de gravar nome aí? Não! Aí fala, eu te gravei. O senhor não gravou o nosso nome, o senhor gravou foi a nossa pessoa todinha na mão dele. Não é o nosso nome, não, é todo o nosso ser. Aqui não fala nem de nome, ele gravou foi o nosso ser na mão dele. O que nós somos, o que nós pensamos, os nossos pecados, nossas dificuldades, nossa teimosia, nossa incredulidade, a nossa depressão, não importa. O que nós somos, ele gravou na mão dele. Não é só o nosso nome, é a nossa pessoa inteira. Eu te gravei. Eu gravei quem você é, Gustavo. Você é duro, difícil, mas você está gravado desse jeitinho na minha mão. Às vezes você é decepcionante, mas eu te gravei desse jeitinho que você é decepcionante nas minhas mãos. Eu gravei tudo que você é. Bom ou ruim, não interessa. Eu gravei você na minha mão. E da minha mão, você nunca mais vai sair. Você está tatuado na minha mão. Tatuado, é uma tatuagem. Ontem, eu atendi uma menina no consultório que ela tinha tatuado aqui no braço, aqui no ombro dela, assim, escrito assim, em inglês, né? Ela tatuou em inglês. Aí, lógico que eu sei inglês, eu li. Aí tá escrito assim, ela gravou, estava exposto, né? Tava assim, a dor é algo que deve ser sentido. Ela tatuou isso em inglês, A dor é algo que deve ser sentido. Aí eu virei para ela e falei assim, por que que você diz que a dor é algo que deve ser sentido? É isso que você tatuou em você mesma, para sempre? Tatuagem é algo eterno. Aí ela foi explicar lá, deu a versão dela, né? Tá? Aí eu virei para ela assim: posso orar por você? Ela falou: pode. Aí eu orei para orei para ela e falei: Senhor, ainda bem que o senhor gravaste. Ela chama Ana Gabriela. Ainda bem que o senhor gravaste a Ana Gabriela foi na palma das tuas mãos. Ela tatuou, eu falei isso na oração, ela tatuou no seu ombro a dor, mas o senhor tatuou ela nas tuas mãos. E das tuas mãos, Senhor, ela nunca mais vai sair. Essa é a verdadeira tatuagem. Isso é a mão direita do Cristo glorioso, irmão. Os teus muros estão continuamente perante mim. Oh, Senhor Jesus. Irmão, guarde isso no seu coração, tá bom? Vamos para João 12. João 12. João 12. João 12, versículo 12, fala assim. Aqui, João 12 é quando o Senhor entrou triunfante em Jerusalém, né? Olha só. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana! Bendito que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou, segundo está escrito. Olha como é que o Senhor montou o jumentinho, segundo está escrito. Olha o que está escrito lá. O Senhor montar no jumento era um cumprimento de uma profecia que está lá em Zacarias, capítulo 9, versículo 9, tá? Que é o versículo 15, que fala assim: Não temas, filha de Sião, não tenha medo. E eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Não temas. Aí você fala assim, irmão Gustavo, o que que tem a ver esse versículo que nós estamos falando? Vai entender agora, olha só. 16. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isso. O Senhor está falando para eles assim: não temas, teu rei está vindo. Os discípulos não entenderam isso, não compreenderam. Sabe por que não compreenderam? Olha só, vai para o versículo. Quando é mais para frente, quando é tempo, quando mais para frente,
Jesus foi glorificado, presta atenção, quando Jesus foi glorificado, é só quando você vê o Cristo glorioso é que você vai entender o não temas. Quando Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isto lhe fizeram. Tá vendo? Só consegue ver, entender o não temas que o Senhor está com você, está vindo aí, Sião. Não temos, teu rei está vindo aí. Só consegue entender isso quando Cristo é glorificado. Quando eles ouviram, o Senhor não tinha glorificado, não entenderam nada. Quem está nas trevas, quem não teve a experiência de tocar no Cristo glorioso, não entende esse negócio de não temos, vem aí Sião, o teu rei montado e tal. Não entende nada. Por que eu não devo temer? Não entende nada. Mas quando o Cristo foi glorificado, aí eles entenderam. Ah, agora eu entendo o que é não temas. Irmão, o que tem a ver com Apocalipse? O Apocalipse 1, depois que João viu tudo do Cristo glorificado, é que o Senhor tocou nele e falou assim: não temas. Vamos voltar para o Apocalipse capítulo 1. Ó, versículo 17, 16. Final do versículo 16. Apocalipse 1, 16. Última frase. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Isso é o Cristo glorificado. Quando eu vi o Cristo glorificado, eu, João, caí aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Só vai entender o que é a mão direita e não temer se primeiro ver o Cristo glorificado. Lá em João 12 foi a prova. Eles não entenderam nada que é negócio de não temer que o Senhor está vindo. Só entenderam depois que Cristo foi glorificado. Entenderam o princípio, irmãos? O Cristo glorificado é que nos faz ver as coisas. É quando nós estamos na presença do Senhor, na luz, que somos abençoados, que descobre que a luz vira Betel. Senhor, na tua luz eu tenho a tua presença, tem Betel, a casa de Deus. O Senhor está aqui, o Senhor está aqui. Na tua luz você entende que o Deus é eterno, nossa habitação, e que Ele estende o braço por baixo de nós, com braços eternos. É na luz que o Senhor fala assim: eu te gravei na palma da minha mão, eu tatuei você na minha mão para sempre, eu nunca vou te esquecer. Mas isso acontece na presença do Senhor, quando está no Cristo glorificado. Meu irmão, Jesus Senhor, eu vou parar por aqui. Semana que vem a gente vai continuar, tá? O versículo 19 em diante, tá bom? Amém.